Bem-vindos novamente ao Diálogos com a Juventude. Hoje vou iniciar conversando sobre a questão da inclusão, que é um dos temas, né, do objetivo do canal, e uma questão muito importante que é sobre representação e representatividade. E é uma questão muito importante porque ela se torna o foco de ações que podem ser feitas na construção de uma sociedade inclusiva e como a gente pode transformar a atual sociedade que nós temos, que é excludente e preconceituosa, numa sociedade inclusiva. Só para a gente recordar, hoje no Brasil nós somos uma sociedade com algo em torno de 56% de autodeclarados pretos e pardos, 43% de brancos e 1% entre amarelos e indígenas. E também um outro dado interessante é que nós temos algo em torno de 53% de mulheres e 47% de homens, ou seja, uma clara divisão na nossa sociedade de uma maioria preta e parda e de uma maioria de mulheres. Quando a gente fala de representação, é bom a gente começar a lembrar um pouco da história e recordar que lá na década de 60, no final da década de 60, em 69, nós tivemos uma novela, A Cabana do Pai Tomás, que retratava a questão da escravidão, da luta de escravos no sul dos Estados Unidos durante a Guerra da Secessão. E o personagem principal era feito por um ator branco que era pintado, Sérgio Cardoso. A esposa dele, não, a esposa dele já foi primeiro papel considerado um dos poucos, se não o primeiro, um dos primeiros papéis negros de relevância nas novelas brasileiras, feito pela Ruth de Souza. E isso, claro, veio mudando ao longo do tempo. Já na década de 80 começamos a ter uma maior participação de negros e negras nas novelas, mas sempre em papéis, vamos dizer, subalternos. Eram empregadas, eram motoristas, eram porteiros. Havia uma clara divisão entre os chamados núcleos, né? O núcleo branco, rico, classe média, e o núcleo dos negros, pobres, vileiros, enfim. Claro que isso também, por o início de uma cobrança, de uma mudança que começou a ter principalmente na virada do século, nós passamos a ter uma participação também maior de atores negros protagonistas de novelas e, bem mais recentemente, uma participação muito intensiva em campanhas publicitárias, em propagandas, né? Hoje não se vê uma única propaganda que seja que não tenha a participação, né, de negros, vamos chamar genericamente de negros, não se ofendam, por favor, pretos e pardos, dentro de propagandas. A isso a gente chama de representação, né? Em que a ideia é mostrar de que essas populações, até pouco tempo atrás tidas como minorias, estão representadas, se fazem representar nas novelas, nos programas de televisão e principalmente também nas propagandas. Mas essa questão da representação, muito embora seja importante, porque isso gera empregos, gera uma série enfim, de situações positivas, ela tem um lado negativo muito ruim, porque na verdade ela cria uma ilusão, porque ela não espelha a realidade que acontece. Vamos falar da clássica propaganda de margarina. Até então, até não muito tempo, nós tínhamos a família reunida naquela mesa farta e uma família branca. Hoje nós simplesmente substituímos alguns brancos por negros, mas a essência da propaganda continua a mesma. Eu tenho uma mesa farta, uma família feliz, de classe média, com posses para poder fazer um
um farto café, e em vez de ter um branco passando o pão, a margarina no pão, eu passo a ter um negro ou uma negra passando margarina no pão. Ou seja, a representação não tem o condão de mudar a realidade. Foi simplesmente uma troca que fizeram para dizer, viram, agora vocês podem se enxergar na televisão brasileira. Mas a realidade de vocês continua ruim. A realidade continua de que 70% são pobres ou miseráveis, e a maioria desses são de negros e negras pobres e miseráveis. Então a representação, ela é ruim porque ela não muda a realidade, ela não tem a capacidade de mudar a realidade, a não ser de iludir as pessoas achando que não, opa, agora nós temos negros e negras aparecendo na televisão brasileira. Nós temos atores principais, né, protagonistas de novelas e outros programas como negros. Essa é uma questão muito importante, porque e aí vem a questão da diferença com relação à representatividade, e por que é importante o entendimento de que o foco das ações da juventude, se quer realmente deixar de ser a geração do futuro, para começar a pensar em ser a geração do agora, em construir uma sociedade inclusiva, ela tem que começar a pensar na representatividade. E a representatividade se fala em espaços chamados espaços de poder. É onde eu falo na política, onde eu falo na economia, onde eu falo nas empresas, no exercício de cargos em empresas. E nisso nós vemos que a sociedade brasileira continua sendo uma sociedade excludente e preconceituosa. Olhem o espectro político, 1%, 1,5% é representado por negros ou por mulheres. E menos ainda se nós formos, por exemplo, considerar uma mulher negra. São pouquíssimos os que estão aí exercendo situações e que têm efetivamente poder de mudar a realidade. Isto é a representatividade. É nós termos situações políticas, ocupações nas câmaras, ocupação nas assembleias e mesmo no Congresso, de pessoas originárias de classes mais pobres ou originárias que sejam negras, que sejam indígenas, nós já tivemos também, ou que sejam mulheres, e que efetivamente a partir daí podem mudar uma realidade através de leis, através de exigências, de uma maior participação, de uma mudança efetiva na condição social das pessoas. Uma mudança efetiva na sociedade. E nós temos hoje uma representatividade muito, muito, muito pequena nessas chamadas esferas de poder. Nas empresas, mulheres ainda recebem menos do que os homens ocupando o mesmo cargo. Nós temos uma quantidade muito pequena ainda de negros ocupando cargos de direção, cargos que efetivamente podem mudar. Vejam nas escolas. Peguem uma escola particular, vejam quantos negros tem na escola particular e que efetivamente possam ter acesso depois a entrar dentro de uma universidade. Não por menos que nós temos as chamadas políticas positivas, as políticas afirmativas, que colocam e reservam cotas, não só para negros, mas como originários de situação social mais baixa, de menos poder aquisitivo. Por que isso é necessário? Porque uma grande, a imensa maioria, vem de escolas públicas, muitas vezes sem condições de acesso a uma universidade, porque não tem um ensino de qualidade, não tem uma condição de ensino de qualidade. Quando não, tem que parar de estudar para poder ter que trabalhar e ajudar no sustento da família. Então, a questão da representatividade, ela se torna extremamente importante, deve ser, minha opinião, é claro, o foco das ações. Aumentar a representatividade de negros e negras ou de mulheres dentro das esferas de poder, seja político, econômico, empresarial, não importa, com uma maior exigência de que as coisas mudem a partir das ações dessas pessoas.
Então, me parece que a juventude tenha que tomar consciência de que o importante não é que não tenha mais negros e negras aparecendo em comercial de margarina ou propaganda de moda, como é muito comum, jovens negras fazendo um modelo, né, servindo de modelo para fazer propaganda de roupa ou, enfim, de margarina. Mas efetivamente criar uma consciência de que é a participação nas esferas de poder, ou seja, a representatividade, que efetivamente é capaz de mudar uma sociedade excludente e preconceituosa numa sociedade inclusiva. E vejam que mesmo hoje, com uma minoria que nós temos de representatividade dessas classes sociais, nós temos um forte preconceito. Vejam o caso acontecido recentemente em Porto Alegre, com 5 recém-eleitos vereadores de origem negra que estão lá na Câmara. Sofrem preconceito cotidiano, como aconteceu recente também, relembro, do caso da moça que foi lá chamar uma vereadora que era empregada. Esta situação é que tem que mudar. E isto se faz pela representatividade, não pela representação. A representação é um fake, é algo que ilude as pessoas e diz, olha, agora vocês participam, fiquem quietinhos então. Vocês já têm uma representação nos meios de comunicação. Vocês já são representados nas novelas, já são representados na propaganda. Não, o importante é ter representatividade, ou seja, ocupar os espaços de poder. E essa, me parece, fica como sugestão de diálogo, de debate entre os jovens, é de que forma nós podemos incrementar, aumentar os espaços, a representatividade nos espaços de poder. Essa é a primeira parte no tema inclusão, nós vamos continuar falando sobre isso, só que eu não gosto de fazer vídeos muito longos, até porque ninguém vai ver mesmo, né? Então, quanto mais curto, melhor. E eu deixo vocês aqui pensando nessa situação. De que maneira, primeiro entendendo, os jovens, a diferença muito clara entre o que é representação de uma classe ou de uma parcela da população e o que é a representatividade dessa mesma parcela da população, sejam de negros ou sejam de mulheres, e de que maneira vocês podem começar a tomar consciência disso e dar o foco das ações de vocês nesse sentido, porque é muito importante. Tchau!